A ciência do bom viver. Capítulo 18, parte 2. Cura mental. Princípios bíblicos de cura. Para os que desejam reconquistar ou manter a saúde, há uma lição nas palavras das Escrituras. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Efésios 5, 18. Não mediante a incitação ou esquecimento produzido por estimulante contrário à natureza e à saúde, e não por meio da satisfação dos apetites inferiores e das paixões, será encontrada a verdadeira cura ou refrigério para o corpo e a alma. Entre os enfermos, existem muitos que estão sem Deus e sem esperança, sofrem de desejos insatisfeitos, paixões desordenadas e com a condenação da própria consciência. Estão se desprendendo desta vida e não têm nenhuma perspectiva quanto à vida por vir. Os assistentes dos enfermos não devem achar que vão beneficiá-los ao permitir que seus desejos por coisas frívolas e estimulantes sejam satisfeitos. Essas foram a ruína da vida dessas pessoas. A alma faminta, sedenta, continuará a ter fome e sede, enquanto encontrar aqui satisfações. Os que bebem da fonte do prazer egoísta estão enganados, confundem o riso com a força, e uma vez passada a euforia e a inspiração termina, e são deixados entregues ao descontentamento e desânimos. A permanente paz e verdadeiro descanso do espírito possui somente uma fonte. Foi desta que Cristo falou quando disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. João 14, 27. Essa paz não é qualquer coisa que ele dê a parte de si mesmo. Ela está em Cristo e só podemos recebê-la recebendo a Cristo. Jesus é a fonte da vida. O que muitos necessitam é possuir dele mais clara compreensão. Precisam ser pacientes, bondosa e fervorosamente ensinados quanto à maneira pela qual podem abrir inteiramente o ser às curativas forças celestiais. Quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento insatisfatório. A alegria vem, dá vigor à mente, saúde e energia ao corpo. Estamos no mundo do sofrimento, dificuldade, provações e dores nos aguarda em todo o percurso para o lar celestial. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesado os fardos da vida por estarem sempre antecipando aflições. Se tende a enfrentar adversidade ou decepção, pensam que tudo se encaminha para a ruína, que sua situação é mais dura de todas, que vão, por certo, cair em necessidade. Trazem assim sobre si o infortúnio e lançam sombras sobre todos que os rodeiam. A própria vida se lhe torna um fardo, mas não precisa ser assim. Custará um decidido esforço, ou mudar o corrente de seus pensamentos, mas a mudança pode ocorrer. Sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende de que fixem a mente em coisas animadoras,
Desviem-se eles dos quatro sombrios que é imaginário, voltando-se para os benefícios que Deus lhe tem espalhado na estrada e para além deste aos invisíveis e eternos. Para toda aprovação, Deus proveu auxílio. Quando Israel no deserto chegou às águas amargas de Mara, Moisés clamou ao Senhor. Este não proveu nenhum remédio novo. Chamou a atenção para o que lhe estava ao alcance. Um arbusto por ele criado devia ser lançado na fonte para tornar a água pura e doce. Isso feito, o povo bebeu dela e se refrescou. Em toda provação, se o buscarmos, Cristo nos dará auxílio. Nossos olhos se abrirão para discernir a restauradora promessa registrada em sua palavra. O Espírito Santo nos ensinará a tomar posse de toda bênção que se servirá de antídoto para o desgosto. Para toda amarga experiência, havemos de encontrar um elemento restaurador. Não devemos permitir que o futuro, com seus difíceis problemas, suas perspectiva insatisfatória, faça nosso coração desfalecer, tremer nosso joelho e perder as nossas mãos, que se o apodere da minha força, diz o poderoso, e faça paz comigo, sim, que faça paz comigo. Isaías 27, 5. Os que submetem a vida à sua direção e ao seu serviço jamais se verão colocados numa posição para a qual ele não haja tomado providência, e seja qual for nossa situação. Se somos cumpridores da sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Seja qual for nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de empatia e amor. Se em nossa ignorância damos passos em falso, nosso Salvador não nos abandona. Nunca precisamos sentir que os achamos sós. Temos anjos por companheiros, o Consolador que Cristo nos prometeu enviar em seu nome permanece conosco. No caminho que conduz à cidade de Deus, não há dificuldades invencíveis para aqueles que nele confiam. Não existe perigo dos quais não lhe seja possível escapar. Não há uma tristeza, uma ofensa, uma fraqueza humana para a qual ele não haja provido o remédio. Ninguém tem necessidade de se abandonar ao desânimo e ao desespero. Satanás poderá nos abordar com a cruel sugestão: não há esperança para o seu caso, você não tem jeito, mas há esperança em Cristo. Deus não nos manda vencer em nossas próprias forças. Pede que nos achegamos bem perto dele, e seja quais forem as dificuldades sobre as quais labutemos, que nos façam vergar o corpo e a alma. Ele está à espera de nos libertar. Aquele que tomou sobre si a humanidade sabe se compadecer dos sofrimentos dela. Cristo não só conhece cada pessoa, suas necessidades e provações particulares, mas também sabe todas as circunstâncias que atritam e desconcertam o espírito. Sua mão se estende em piedosa ternura a todo filho em sofrimento. Aqueles que mais sofrem, mais simpatia e piedade dele recebe. Comove-se com o sentimento de nossas enfermidades e deseja que lancemos aos nossos pés a perplexidade e aflições
deixando-as ali. Não é sábio olharmos para nós mesmos e nos determos em nossas emoções. Se assim o fazemos, o inimigo apresentará dificuldade e tentações que enfraquecerão a fé e destruirão o ânimo. Concentrando-nos atentamente em nossas emoções e dar curso ao sentimento nos levará a abrigar a dúvida e enredar-nos em perplexidade. Devemos desviar os olhos do próprio eu para Jesus. Quando somos assaltados pela tentação, quando as preocupações, a perplexidade e as trevas parecem circundar nossa alma, olhemos para o lugar em que pela última vez vimos a luz. Descansemos no amor de Cristo e sobre seu protetor cuidado. Quando o pecado luta pelo predomínio no coração, quando a culpa oprime a alma e sobrecarrega a consciência, quando a incredulidade obscurece a mente, lembramos-nos de que a graça de Cristo é suficiente para subjugar o pecado e banir a escuridão. Entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na região de paz. Promessa de restauração. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confia, nenhum será condenado. Salmos 34, 22. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbio 14, 26. Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas de minhas mãos. Isaías 49, 14 a 16. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com as mãos direitas da minha justiça. Isaías 41, 10. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiver cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Isaías 46, 3 e 4. Coisa alguma tem de mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. É nosso dever resistir à melancolia, às ideias e sentimentos de descontentamento. Um dever tão grande como é orar. Se estamos indo para o céu, como poderemos ir? Qual bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa do nosso Pai? Os professos cristãos que estão sempre se queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem genuína religião. Aqueles que encontram um funesto prazer em tudo que é melancolia no mundo natural, que preferem olhar para as folhas mortas em vez de colher as belas flores? Vivas que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de luxuriante verdor, que fecham os sentidos à jubilosa voz que lhe fala na natureza e a doce e harmoniosa ao ouvir atento? E se não estão em Cristo, estão colhendo para si mesmos tristeza e sombras. Quando poderíamos ter esplendor? O próprio sol da justiça surgindo-lhe no coração e trazendo saúde